Olá, querido, mais uma vez, seja bem-vindo a um Tadel integrado, uma estratégia que Deus tem nos dado há algum tempo atrás, para uma vez por mês, ou às vezes 2 vezes por mês, dependendo do número de terças-feiras, nós estamos assistindo e recebendo a mesma ministração em todas as igrejas que Deus tem colocado debaixo dos nossos cuidados pela graça de Deus. Inclusive, vai ser ótimo porque esse vai ser o veículo que, mesmo estando na Suíça, ainda vou estar no meio de vocês, né, ministrando de vez em quando. Os pastores locais, obviamente, também vão ministrar. Queridos, espero que essa série sobre o temor do Senhor tenha abençoado a sua vida, né? Nós temos essa série agora nesses 2 meses, de maio, junho, aos domingos. E eu creio que você já está sendo edificado pela graça de Deus. Na verdade, essa série, esses 2 meses, é uma continuação dos primeiros 3 desse ano, 3 meses que nós falamos a respeito da pessoa e do agir do Espírito Santo. Por que uma continuação? Porque não pode haver um genuíno mover do Espírito Santo sem que haja temor na igreja. Você vai ver que essas 2 coisas são ligadas de uma forma inseparável. Se nós queremos o grande, profundo e verdadeiro mover do Espírito Santo, nós temos que estar baseado no temor do Senhor. Hoje, queridos, eu quero abordar um tema bastante delicado, mas eu preciso abordar ele porque estou vivendo um momento muito especial junto com minha esposa. Estamos nos preparando na reta final. Agora falta menos que 1 mês para a gente viajar para a Suíça com os nossos 2 filhos, nos estabelecer lá e começar uma comunidade evangélica cristã na Suíça. Então estou num tempo muito especial de avaliação, na verdade, de avaliar os quase 20 anos, agora em agosto iria completar 20 anos que eu estou no Brasil, de avaliar esse tempo, o que aconteceu nesse tempo, como as coisas foram acontecendo nesses quase 20 anos. E também avaliando muito esses 15 anos que nós estamos trabalhando na visão do MDA, implantando essa visão em nossas igrejas, as igrejas que estão debaixo dos cuidados do apóstolo Ari Caetano, e também ajudando tantas e tantas igrejas que trabalham na visão do MDA. Semana que vem agora, aliás, domingo que vem, já estarei ministrando em Florianópolis, e na semana que vem, eu mais uma vez tenho um privilégio, encerrando, na verdade, né, essas minhas andanças pelo Brasil, de ministrar na Conferência Estadual do Rio Grande do Sul. Então esteja orando por nós, mas como eu falei, eu estou numa época de muita avaliação, de pensar muito, de ver o que deu certo, o que não deu tão certo, como as coisas devem ser feitas e todas estas experiências que nós tivemos nesses 20 e agora 15 anos trabalhando na visão do MDA. Querido, eu quero adiantar para você que eu vou falar sobre certas coisas que você vai precisar de discernimento espiritual. Eu sei que eu estou aqui num Tadel, treinamento avançado de líderes, e eu conto com sua maturidade, com sua compreensão de tudo que nós vamos falar nesse Tadel integrado, ok? Eu já quero adiantar que existe uma linha muito fina nesse assunto que nós vamos abordar. Eu também quero deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que jamais, nunca, em nenhuma ocasião, nós podemos desistir das pessoas. E ao mesmo tempo, sempre temos que crer na restauração, na segunda chance que Deus tem para as pessoas. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus pode mudar pessoas se é que ela abre o coração para receber esta mudança.
Hoje, querido, eu quero falar sobre tolos. Tolos é uma palavra muito usada no nosso dia a dia, mas é uma palavra que a Bíblia usa com uma certa frequência. Mas deixa eu te falar o que o dicionário diz, o que é um tolo. Definição de um tolo: desprovido de inteligência. Um tolo é uma pessoa desprovida de inteligência. Será que nós temos tolos no nosso meio? E olha só que interessante. Sinônimos, que são palavras que são iguais, né? São sinônimos a tolo. Olha só que o dicionário diz, hein? Um sinônimo é um boboca, um burro, um estúpido, um idiota, um ignorante, um imbecil, um otário, e tem outras palavras também não tão conhecidas nossas. Então, é desse tipo de pessoa que nós vamos falar hoje, mas eu prefiro usar a palavra tolo, porque é a palavra que a palavra de Deus, a Bíblia, usa para descrever essas pessoas, ok? E eu quero te falar uma coisa. É possível que algumas pessoas não sejam tolas, não sejam tolos, porém estão tendo atitude de tolo, ok? Uma pequena diferenciação de um tolo, por excelência, uma pessoa que de fato incorpora essa personificação de um tolo, e tem pessoas que estão caminhando, mas em algumas áreas, infelizmente, estão tendo atitude de tolos. Eu quero ler uma passagem para vocês, para mostrar para vocês, biblicamente, uma pessoa que está tendo uma atitude de tolo. Ou, nesse caso, eu acredito até mesmo que seja um tolo personificado, um tolo por excelência. Vai aparecer aí na sua tela esse texto, eu vou ler na Nova Versão Internacional e você acompanha ali a leitura, ok? Nós vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 22. Aqui diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, queridos, vamos considerar algumas coisas dentro deste texto, e eu creio que você vai compreender muito bem o que eu quero transmitir hoje. Lembrando, eu estou falando de algo que me levou 15 anos para acumular essa experiência. Então, se você for uma pessoa inteligente, eu sei que você é, porque você está num Tadel, né? Você já tem uma caminhada com Deus e dentro da estrutura da igreja, você já avançou. Então, você é uma pessoa inteligente, então presta muito bem atenção no que eu vou falar agora, porque realmente me levou muitos anos, já errei muito nessa área, mas em nome de Jesus, eu não vou errar mais, ok? Então presta atenção a algumas considerações que eu quero fazer em relação a esse texto dentro da prática dos grupos familiares e também, principalmente, dos discipulados, ok? Primeiro ponto, nesta passagem, nós é relatado um homem que chegou para Jesus e diante dele caiu de joelhos fazendo uma pergunta muito poderosa, eu penso. Poxa, eu gostaria muito de ouvir essa pergunta mais para mim, né? Ele chegou para Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e perguntou resumidamente: como posso herdar a vida eterna?
Primeira coisa que eu entendo aqui, querido discipulador, querido dirigente de grupo familiar, querido líder, a primeira coisa que eu entendo aqui, nós temos que distinguir, nós temos que separar dois tipos de pessoas. Nós temos pessoas hoje nas nossas igrejas, ou se aproximando da nossa igreja, que vêm com essa pergunta. Eles querem ser salvos, eles querem ser arrancado do império das trevas e ser transportado para para o reino do seu Filho amado. Mas, queridos, eles não estão interessados em ir adiante. Eles não estão interessados em serem discípulos. Eles têm, de uma forma bem curta e grossa, o interesse de ter o seu passaporte carimbado e poderem dormir tranquilo à noite, falando assim, olha, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Então, tem pessoas, esse jovem chegou para Jesus e perguntou, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu. Mas, queridos, entenda, eu quero que você entenda isso. Existem dois tipos de pessoas. Claro, dentro do assunto que nós estamos abordando. Tem pessoas que vêm para a igreja para poder ir para o céu e não ir para o inferno. Mas tem um outro tipo de pessoas que querem ser discípulos. Então, olha, não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós separarmos um dos outros, mas é muito importante a gente ter essa mentalidade, esse entendimento, que existem esses dois grupos de pessoas. Por que eu estou falando? Olha só, discípulo é muito diferente do que um crente, vamos dizer assim, né? Que está preocupado, poxa, eu vou para o inferno, mas eu não quero, então eu vou aceitar Jesus. Um discípulo, se você vai para o dicionário, um discípulo é um aluno, é um aprendiz. Há uma diferença enorme entre esses dois tipos de pessoas. Entre a pessoa que quer saber como herdar a vida eterna e a outra pessoa que quer ser um discípulo, um aluno, um aprendiz. Preste atenção, a linha ela é muito fina. O nosso envolvimento, presta bem atenção, o nosso envolvimento com esses dois tipos, esses dois grupos de pessoas, precisa ser diferente. Eu tenho visto algumas pessoas se desgastarem demais com pessoas que só querem saber como herdar a vida eterna. Eles querem fazer dessas pessoas à força, discípulos, alunos, aprendizes, e corre atrás, e chora, e liga, e fica até de espreita, sabe, para encontrar em algum lugar. Queridos, nós temos que correr atrás das pessoas, nós temos que amar pessoas, nós temos que lutar para as pessoas não irem para o inferno, mas o discipulado é outra coisa, é outro sistema, é outro envolvimento, é outra, sabe, você se envolver de uma forma muito mais profunda com uma pessoa. Uma pessoa que simplesmente quer ir ao céu, você ensina os princípios, conceitos básicos da fé. Num discípulo, querido, você derrama a sua vida. Não derrame a sua vida em quem quer só ir para o céu. Ok? Nós vamos desenvolvendo esta mensagem, eu creio que você vai entender em nome de Jesus. Mas, pastor, era uma pessoa dedicada a esse jovem aqui, sincera, né? Nós lemos. Ele, desde a sua adolescência, ele colocou tudo isso em prática. Ele cumpriu os mandamentos e o próprio Jesus não contradiz ele. Ele não fala assim, olha, você está mentindo, olha, você está querendo mostrar serviço. Não, Jesus não contestou essa colocação desse homem. Mas olha só, eu estou me referindo ao alvo da pessoa. Nós temos que buscar em Deus um discernimento. O que é o alvo da pessoa? O alvo da pessoa é simplesmente só ir para o céu? Preocupado, preocupada de no grande dia, ir para a condenação eterna? Ou a pessoa realmente quer
evoluir no reino de Deus. A pessoa entende que não só vem para a igreja para receber, para todo domingo receber um alívio, olha, ainda sou salvo, se Jesus voltar essa semana, vou poder dizer, olha, eu estava na igreja domingo, eu acredito no Senhor, eu tomo posse do sangue de Jesus, e ela ir para o céu. Ou ela é uma pessoa que realmente entende que nós somos abençoados para também sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Então essa é a diferença entre uma pessoa como esse jovem, preocupado de ir para o céu, e um discípulo, um aprendiz, um aluno. Ok? Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto. Ele está no versículo 21. É algo que já faz bastante tempo, alguns anos, e me chamou muita atenção. Ali, o versículo 21, ele começa falando o seguinte, que Jesus olhou para esse jovem e o amou. Queridos, um dia eu pensei, o que foi que Jesus fez, que Marcos, que escreve esse evangelho, colocou isso aí? Porque não era necessário nessa frase. Marcos poderia escrever, olha, Jesus olhou para ele e lhe disse. Aliás, eu quero te falar uma coisa que talvez você não saiba, mas Marcos não era um discípulo de Jesus direto. Provavelmente, dizem os historiadores e os estudiosos, que Marcos nem estava presente nesse momento. Mas Marcos, ele era um companheiro de Pedro lá em Roma. E dizem eles que, na verdade, esse evangelho, Marcos escreveu Pedro ditando, Pedro contando as histórias, e ele, por talvez, muito provavelmente Pedro não ser muito fluente na escrita, né? Porque você sabe que na época que Jesus viveu, ele era uma pessoa iletrada, não sabia ler e escrever, creio que depois ele aprendeu, mas ele de qualquer jeito precisava da ajuda de Marcos. Então, quando ele estava ditando para Marcos, contando essa história, ele falou assim, olha, Jesus olhou para esse jovem e o amou. E eu me pergunto, o que Jesus fez para que chamou tanta atenção de Pedro, de Tiago, de João, de pessoas que estavam em volta vendo esta cena, o jovem ajoelhado na sua frente? Será que Jesus deu um abraço nele? Será que Jesus verbalizou? Falei, olha, eu te amo tanto. Aliás, imagina Deus encarnado num homem, o amor, Deus é amor. Deus, o amor encarnado num homem e agora expressando o seu amor para uma pessoa. Meu Deus, deve ter sido muito poderoso, não é verdade? Será que foi a forma que ele olhou? Será que Jesus deu um beijo no rosto desse jovem? Porque era uma forma comum na época de expressar afeto. Então, queridos, eu não sei o que houve, mas deve ter sido algo poderoso, né? Rios de amor devem ter fluído da pessoa de Jesus. Deve ter sido algo muito poderoso. E aí eu quero chegar nesse ponto, nesse segundo ponto. Nós temos que amar as pessoas de qualquer jeito. Não importa o que eles fizerem, qual o alvo deles no coração, qual é a motivação, nós temos que amar as pessoas como Deus ama as pessoas. É algo muito profundo. É só esse pequeno trecho deste versículo 21 daria vários estudos de várias semanas, meses, a respeito do amor de Deus, né? Mas esse hoje não é o meu ponto, mas eu quero te falar que nós temos que amar as pessoas como Deus as ama. Nós não podemos desistir de ninguém, nós não podemos desprezar ninguém, nós não podemos, por talvez uma escolha própria nossa, por preferência, gostar mais de uns ou de outros. Nós temos que buscar o amor de Deus pelas pessoas. Jesus amou esse jovem e nós também temos que amar as pessoas. Aliás, a nossa motivação e tudo que nós fizemos no MDA, em grupos familiares, discipulado, igreja, em tudo que nós fizermos, tem que ser o amor.
Nós não podemos tratar ninguém com desprezo ou achar que não merecem o amor de Deus. Amém, queridos? Isso é muito importante. Eu falei que é uma linha fina, mas ainda vou voltar a essa questão dos tolos. Mas, eu acho que não é à toa, aliás, eu tenho certeza que não é à toa que a Bíblia deixa bem claro que Jesus amou esse jovem de uma forma muito poderosa, muito poderosa. E o mesmo amor tem que fluir de nós para as pessoas. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar, dentro desse texto, depois nós lemos o texto, Jesus tem uma conversa com ele sobre os mandamentos, eu já fiz tudo isso, te faltou uma coisa, vende todos os seus bens, dá para os pobres e depois vem e siga-me. Queridos, você lembra daquela mensagem que nós assistimos do pastor Eibe sobre Talmudim? Eu não sei você, nós assistimos ela em 2 partes, né? Que ela é um pouco grande. Mas eu não sei você, mas eu fiquei muito emocionado durante essa mensagem do pastor Eibe, porque ele vai desenvolvendo, falando sobre a cultura hebraica, sobre a honra que era, né, para um jovem ser chamado por um rabi. Ele esclareceu ali para nós porque Zebedeu, que é pai de Tiago e João, não resistiu, né, quando Jesus chamou esses dois. Imediatamente eles deixaram os barcos, o pai, e foram embora, e o pai não fez nada. Por quê? Para ele foi uma das maiores honras da vida dele. Os filhos dele foram chamados para um rabi, para um mestre, para um profeta, sabe? Então para ele foi, não, eu estou realizando aqui o meu sonho de ver vocês indo com Jesus, né? Agora, sabe, foi tão emocionante porque depois ele vai desenvolvendo, vai falando, olha, da mesma forma nós fomos chamados, contra todos os argumentos, contra todas as circunstâncias, apesar que muitos de nós já desistimos de sermos cristãos, realmente discípulos de Jesus. A gente falou, olha, eu já perdi a minha vida, mas Jesus veio e falou para nós também, vem e segue-me. Poxa, quando o pastor Eibe falou essas coisas, eu fiquei emocionado, e você já me conhece, para eu me emocionar, porque a coisa realmente é forte. Se você não viu, assiste essa mensagem, em nome de Jesus. Agora, o interessante é que eu fui para a minha Bíblia de estudo digital que eu tenho, e eu fui comparar as palavras no original que Jesus falou para Pedro, Tiago, João, Mateus, todos os seus discípulos, comparando com a fala de Jesus para esse jovem rico que nós nem conhecemos o nome. E sabe que é triste e impressionante ao mesmo tempo? Foram as mesmas palavras. Jesus deu para esse jovem uma oportunidade de ser o seu discípulo. A mesma palavra que fez outros se levantarem e talvez, se para nós foi emocionante, imagina para eles que viveram esse momento de rapaz, tem gente acreditando em mim, tem gente, eu fui escolhido entre tantos outros. Esse jovem, ao ouvir as mesmas palavras, ele teve uma reação completamente diferente. Que coisa, né? Por quê? Voltando. Esse homem não estava interessado em discipulado. Esse homem não estava interessado em progredir, desenvolver a sua salvação. Esse homem, ao que me parece, estava realmente querendo saber como herdar a vida eterna. Espero, aliás, o fato que você está nesse Tadel, quem sabe assistindo pela internet, já mostra que você quer mais do que isso. Parabéns para você. E agora o quarto ponto dentro desse texto. Ele não quis. Esse jovem não quis ser um discípulo de Jesus. Eu já mencionei agora ainda pouco, mas agora eu quero me aprofundar um pouco mais nesse quarto ponto. Ele não quis e ele foi embora. O que é isso? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo nem imaginar isso. Jesus, o nosso querido Senhor e Salvador,
Deus encarnado num homem, o nosso amado. Eu sei como você, aliás, como eu, você também já desejou tanto ter alguns momentos pessoais com Jesus. Eu sei que nós temos o nosso tempo sozinho com Deus, mas você está entendendo. Estou falando de você ter Jesus em pessoa na sua frente. Poder conversar, poder abraçar, trocar uma ideia. Quem sabe só olhar para ele. Esse jovem teve a oportunidade de caminhar com Jesus. Foi Jesus pessoalmente, ele não se ofereceu. Jesus falou para ele, vem, siga-me. E ele não quis. Que é isso? Isso é compreensível de alguma forma? Eu confesso que para mim isso é incompreensível. A Bíblia diz que ele foi embora abatido, triste. Foi dessa forma que ele se afastou. Quem sabe, se sentiu injustiçado. Poxa, fulano aqui não tinha que vender bens nenhum. Mas Jesus está cobrando demais de mim. Ah, assim não dá. Não, peraí, eu não vi nada que quando Mateus foi chamado, que ele tinha que vender todos os seus bens, até aquilo que ele, através da sua profissão, foi roubando das pessoas que tinham que devolver tudo, 7 vezes mais, ou sei lá. E agora eu preciso vender todos os meus bens, e dar para os pobres para poder seguir a Jesus. Não, peraí. Não é assim que a banda toca aqui. A Bíblia diz que ele, abatido e triste, se afastou. Eu te pergunto uma coisa. Que tolice é essa, meu Deus do céu? Que idiotice é essa? De ter uma oportunidade dessa. Que doideira impressionante que esse homem cometeu. Incompreensível. Como que pode uma pessoa tomar uma decisão dessa? Agora, sabe uma coisa? Eu tenho visto essa atitude nos últimos 15 anos. Dezenas com certeza. Mas quem sabe centenas de vezes. Dezenas e centenas de vezes. Essa mesma atitude. Tolo, tolice, idiotice. Que coisa impressionante. Queridos, pessoas que têm oportunidade. Oportunidade é o quê? Ocasião favorável. De serem discípulos, claro, do Senhor Jesus, debaixo da orientação dele, do Espírito Santo, mas serem discípulos de pessoas como o pastor Gil, seu pastor Angélica, meu Deus do céu. E, por causa de detalhes, por causa de tolices, de doideiras, abandonar o barco. E falar assim, não, sabe uma coisa, eu não quero disso, eu não quero aprender mais, eu não quero desenvolver a minha salvação, não quero. Eu quero, meu passaporte já está carimbado. Uma oportunidade de escrever uma história que vai entrar nos registros, nas crônicas dos céus. Ganhamos multidões para Jesus e cuidar bem delas na região de Magé. E agora já estamos indo para Teresópolis, para Guapimirim. Meu Deus. Pessoas tão impressionantes, tão sinceras, tão cheios do Espírito Santo, como o pastor Júlio e a pastora Mariana, desprezar uma oportunidade dessa, falar assim, esse camarada não tem nada para me passar, sabe uma coisa, eu sei viver a minha vida, eu não preciso de ninguém para me orientar. Meu Deus, tolos. Tolos é a palavra que a Bíblia usa. Eu já te falei dos sinônimos, nem vou mencionar eles aqui porque são palavras muito fortes. A Bíblia chama essas pessoas de tolos. Você conhece algum tolo? Você já tem tido atitudes tolas? Porque, lembrando, existe uma diferença entre o tolo por completo, o cara é um tolo mesmo na vida, ou, de vez em quando, eu já tive atitudes de tolo
diante de algumas situações. Mas graças a Deus, o Espírito Santo está tratando com a gente e a gente está ficando a cada dia mais sábio, né? Aleluia, glória a Deus. Agora, eu quero também mencionar uma outra forma, né, que eu vejo de tolice. Eu vou usar agora um acontecimento recente, tanto aqui em Cabo Frio quanto lá em Magé. Recentemente, nós tivemos a oportunidade, a ocasião favorável de termos um homem ministrando para nós, um amigo meu chamado Walter de Oliveira. Eu, aqui em Cabo Frio, eu sei, o pastor Gilson, o pastor Angélica não fizeram diferente lá em Magé. Eu fiz um apelo para esses dias com o pastor Walter. Falei, olha, pastor Walter é um dos grandes responsáveis de mudanças profundas na minha vida. Se existe uma pessoa que pode ser mencionada, que é responsável para a gente avançar nessa área financeira, nessa área de adquirir coisas. Se você se impressiona, quem sabe, pelo prédio que nós estamos construindo em Magé, pela revolução financeira ali, de patrimônio que nós estamos fazendo na região dos lagos, sabe? De ter uma sede hoje, de ter o Jardim Esperança. Agora, recentemente, adquirimos uma área de 36 mil metros quadrados em Guapimirim para fazer o nosso sítio. Eu falo para vocês, eu falei e eu repito, esse homem é o principal responsável para tudo isso acontecer. Eu fiz chamadas, eu falei dessas coisas pessoalmente, gravei mensagens. Esse homem veio 3 dias aqui, esteve 3 dias em Magé. Queridos, eu sei que, mesmo assim, teve algumas pessoas que desprezaram essa oportunidade. Eu não quero jogar culpa em cima de você. Eu estou falando de um princípio. Porque se o seu pastor, aqui ou em Magé, está falando essas coisas, e você despreza, você fala assim, nada a ver, eu já sei que ele vai falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre semeadura, na igreja agora tudo é dinheiro. Eu lamento te dizer, essa foi uma atitude de tolo. Queridos, quem esteve com esses 3 dias aqui, eu já ouvi essas mensagens no mínimo 10 vezes. Todas elas, no mínimo, algumas até mais. Queridos, eu de novo fui ministrado, eu de novo fui lembrado de algumas coisas, eu de novo fui motivado, eu de novo fui cheio de fé que Deus é aquele que supre as nossas necessidades se nós formos fiéis a Ele. Mas eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que algumas pessoas ficaram em casa à toa, fazendo nada. Eu não estou falando das pessoas que tiveram uma justificativa plausível e que faz sentido. Estou falando de pessoas que ficaram em casa fazendo, eu vou nada, eu vou jogar videogame, vou ficar no Facebook, eu vou assistir a tela quente, eu vou, sei lá o que a pessoa fez. Eu quero te falar uma coisa, atitude de tolos. De tolos. Agora, querido, coisa vai piorar. Sabe o que é o mais impressionante nessa história do jovem rico para mim? Para um pastor que viaja há 15 anos, aliás, que implanta a visão do MDA há 15 anos e que tem viajado muito para ministrar fora, defendendo, implantando, explicando e também ensinando os princípios por trás da visão do MDA. Sabe o que é o mais impressionante? Jesus não correu atrás desse jovem. Por que Jesus não fez isso? Eu já pensei, rapaz, eu acho que se eu fosse eu iria, o jovem, né, abatido, coitadinho, triste, virou as costas para Jesus e foi embora. Eu pensei, pai, mas se fosse eu, iria pegar no ombro dele e falar assim, cara, não vai embora não. Fica aqui, rapaz, senta aqui, vamos conversar um pouco, anda comigo, você vai entendendo aos poucos como as coisas funcionam. Jesus não fez isso. Que coisa mais impressionante. Eu até confesso que eu até hoje tenho uma certa dificuldade de colocar isso na minha cabeça e adicionar ou atribuir isso à imagem de Jesus que eu tenho. Mas fato é que Jesus deixou o homem
ir embora. Por quê? Hein? Eu quero te responder com um versículo bíblico. Provérbios 23, versículo 9. Vai aparecer aí na tela, Nova Versão Internacional. Provérbios 23, 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Hein? Olha só. Não vale a pena conversar com o tolo. Por quê? Ele despreza a sabedoria do que você fala. Me parece que Jesus sabia, olha, no estado que esse homem está, não vai adiantar eu derramar a minha vida nele. Não vai adiantar. O cara não está pronto, o cara não está num estado de espírito que ele está ali para beber. Sabe, eu lembro de uma frase do pastor Sandro, lá de Fortaleza, de receber as pérolas que saem da boca do seu discipulador. Meu Deus! Jesus falou assim, nesse estado que esse jovem está, não adianta. Não adianta eu chamar ele para discipulado. Ele, pela graça de Deus, quem sabe, em nome de Jesus, não vai para o inferno. Esse homem foi salvo, teve seu passaporte carimbado, aleluia. Mas desprezou, meu Deus, a oportunidade da vida dele de ser um discípulo de Jesus. Preste bem atenção. Não estou dando uma carta branca a ninguém desistir de alguém. Está ouvindo, né? Não estou dando carta branca para ninguém desistir de alguém. Um desses pontos que eu mencionei, que Jesus amou profundamente esse jovem. Profundamente. Nós não desistimos de ninguém. Estou fazendo distinção entre pessoa que quer ser salva e uma pessoa que é um discípulo, um aprendiz, que vale a pena você investir. Tudo que você tem, tudo que você é, se derramar a sua vida naquela pessoa. Do outro lado, eu estou te ensinando que não vale a pena você se desgastar emocionalmente com tolos. E agora eu estou falando com você, que é muito sincero, graças a Deus. Deus tem nos dado pessoas extraordinárias, e eu creio que você é uma delas. Pessoas sinceras, pessoas aplicadas, pessoas que estão fazendo o que milhões e bilhões de pessoas não têm disposição de fazer. De pegar do seu tempo e abençoar outras pessoas. De deixarem de serem egoístas evangélicos e declarar, isso é só para mim, que já entenderam o reino de Deus. Que enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus cuida dos nossos negócios. Deus acrescenta tudo que nós precisamos. Parabéns para você. Mas eu quero exatamente falar para você. Você que é o nosso guerreiro, você que pegou esse boi pelo chifre, você que meteu a mão no arado e graças a Deus nunca olhou para trás. Você é uma pessoa excepcional, eu te admiro de verdade. Para você eu quero falar e repetir, não se desgaste emocionalmente com os tolos. Não faça isso. Não deixa a alegria do Senhor ser roubada do seu coração. Não deixa a satisfação de ser um filho de Deus, o privilégio que nós temos de trabalhar na obra de Deus, de sermos usados por Deus, ser roubados por pessoas que não estão valorizando a oportunidade de Deus em suas vidas. Eu estou terminando. Quero te contar uma história minha, a minha esposa, em relação a isso. Anos atrás, muitos anos atrás, talvez 6 anos atrás, aqui em Cabo Frio, um casal estava a ponto de se separar. Nós chamamos esse casal para dentro da nossa casa. Eles sentaram num sofá que a gente na época tinha bem largo. E a coisa realmente estava feia. Assim, um estava sentado numa extremidade. Não é aquele sofá pequenininho que você, querendo ou não, está juntinho. Não, um sentou numa extremidade e o outro na outra extremidade. 2, cara feia, cara fechada.
E eu fui perguntando, e aí, gente, o que houve? Aí um falou, então outro, depois vem a réplica, depois vem a tréplica, e assim foi embora, talvez uns 45 minutos. Depois que eles escutaram os assuntos, eu também comecei a falar, junto com minha esposa, e nós demos todos os conselhos que a gente poderia dar para eles, pessoais, bíblicos, falando o que eles deveriam fazer. A mulher, e foi nesse caso, foi a mulher, poderia ter sido o homem, mas a mulher, eu já estava olhando para a cara dela, estava com cara de nojo, de desprezo. E depois que eu falei por 40 minutos, ela falou assim, pastor, tudo que o senhor está falando eu já sei há muito tempo. Confesso, quando ela me falou, eu falei assim, sabe uma coisa, eu estou perdendo o meu tempo aqui. E eu falei, curto e grosso, eu falei, querida, olha só, eu vou orar com vocês, sabe o que eu vou fazer depois da oração? Eu vou pegar a minha esposa, nós vamos numa sorveteria, nós vamos tomar um sorvete, quem sabe a gente vai dar uma caminhada na praia, porque graças a Deus, eu estou muito bem com minha esposa. Quem está sofrendo, quem está pedindo ajuda, são vocês. Se vocês não querem os nossos conselhos, eu lavo mão, eu abro mão. Quando vocês estiverem abertos para ouvir, vocês podem voltar, coisa que muitos pastores não fariam, viu? Vocês podem voltar e eu vou atendê-los com o mesmo carinho, com o maior carinho que eu tenho. Mas no estado que vocês estão agora, eu não vou falar mais nada. Orei, nós fomos embora. Por quê? Eu vou gastar meu sábado à noite, que eu tinha com minha esposa livre, para ter um tempo legal com ela, para me derramar em pessoas que não querem saber? Eu não vou fazer isso. E sabe a experiência que eu tenho visto, eu já tive e eu tenho visto muitas vezes por aí? Que a gente se desgasta, câimbras emocionais, espirituais, sofrendo, chorando. A gente deixa de dar atenção para os filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos amigos, por causa dessas pessoas. E a gente, sabe, ainda se esconde atrás. Novamente eu sinto dores de parto até que Cristo para que Cristo seja formado em vocês. Mas, queridos, eu quero te falar uma coisa. Existem pessoas que vale a pena você se desgastar. Tem outros que não valem. Quero te falar uma coisa, pega sua esposa, pega o seu marido, pega os seus filhos, vai curtir a liberdade que você tem no Espírito Santo, vai passear, vai para o shopping, vai tomar um sorvete, curte a bênção que Deus tem te dado e deixa os outros serem os outros. Sabe por quê? Eu tenho já visto, enquanto aqueles que nós sofremos tanto por eles, tolos, estão se divertindo, curtindo a vida, achando que tudo que a gente fala é besteira. Eles estão lá curtindo a gente dentro de casa, chorando, o marido, querido, vamos sair. Não consigo, porque está sofrendo, e porque... Querida, querido, não faça isso. Não se desgasta emocionalmente por tolos. Existem pessoas que vale a pena você se desgastar totalmente, você se derramar totalmente. E faça isso. Corre atrás, é de madrugada, em qualquer horário, é muitas horas, se desgastando mesmo. Tem pessoas que vale a pena, mas tem outros que você vai ter que deixar ir embora, abatido e triste. Quem sabe falando mal de você, quem sabe esse jovem, como eu já falei, estava falando mal de Jesus. Cobrando de mim uma coisa que ele não cobrou dos outros, agora tem 2 pesos, sei lá o que aconteceu. Eu sei só de uma coisa, Jesus não foi atrás. Também só conhecemos esse momento desse jovem. Eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, numa outra ocasião, deu uma outra oportunidade para ele. Eu creio que deu para entender o que eu quero passar hoje nesse Tadel Integrado. Então deixar só mais uma vez bem claro o que eu quero falar aqui. Primeiro, temos que amar todas as pessoas e olhar para eles como Deus olha para eles. Eu já falei isso, só isso daria vários estudos durante bom tempo de amar as pessoas como Deus as ama. Eu não estou falando de carta branca, da gente desistir, da gente desprezar, da gente falar assim, esse aqui é um tolo. Não, eu estou falando, tudo isso está baseado em 15 anos
ganhando multidões para Jesus e cuidar bem delas. Amando pessoas. Amando pessoas. Porém, segundo, não podemos nos desgastar com tolos ou com tolice das pessoas. Não podemos nos desgastar. Eu tenho visto pessoas boas, sinceras, se esvaziando, acabando com sua fé, acabando com a alegria da sua salvação, acabando com a alegria de servir a Deus por causa de tolos e por causa de tolice. Não faça isso em nome de Jesus. Curta a sua vida, essa nova vida que Jesus te deu. Seja uma pessoa feliz. Seja grato pela salvação, sabe? Se alegra com o avanço que você tem feito, o desenvolvimento da sua salvação, o conhecimento que você está adquirindo, sabe? A maturidade que você está adquirindo. Essa vida com Jesus é muito boa, como diz a pastora Rebeca, e com certeza é para a gente se alegrar o tempo todo sobre isso, amém? E a última coisa que eu quero falar. Deus é capaz de, se a pessoa abrir o coração, de fazer o impossível acontecer. Deus foi capaz de transformar Saulo em Paulo. Não despreza pessoas, dá segunda oportunidades, acredite de novo, mas não se desgaste emocionalmente com todos. Em nome de Jesus. Ok? Ok? Continua amando essas pessoas, mas não se desgaste com elas, em nome de Jesus. Queridos, não é à toa que essa é meu último Tadel Integrado, gravado aqui no Brasil. Essa mensagem vem sendo gerada no meu coração faz meses, talvez mais que um ano, procurando a forma certa de ministrar ela, porque eu não quero que elas caia de uma forma dura no teu coração. Eu quero que a gente chegue no equilíbrio, que a gente seja uma igreja equilibrada, que valoriza as pessoas, que realmente acha as pérolas da parte de Deus, e a gente se derrama nessas pessoas, realmente dá tudo que nós somos e temos para essas pessoas. Mas eu peço também discernimento, para entender quem são os jovens ricos ou aqueles que só querem ter o passaporte carimbado, mas que não valorizam o discipulado, queriam até desprezar o próprio Senhor Jesus, falando, vem, siga-me. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo traga luz e revelação sobre esta palavra no teu coração, que Deus aviva os discipulados que você dá e também o discipulado que você receba, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam com vocês, no seu grupo familiar. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.